Olá, bem-vindos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo, né? Estamos estudando Gênesis, ou melhor, estamos já quase concluindo o estudo do livro do Gênesis, não é verdade? Então pegue a sua caneta, abra no capítulo 49 de Gênesis, olha só. Capítulo 49, quem diria, né? Quando iniciamos esse estudo, iniciamos com a intenção de passar conhecimento, né, da palavra de Deus, um estudo mais aprofundado, e que alegria saber que tem várias pessoas inscritas no canal. Muito obrigado a você que se inscreveu. Cada vez que o vídeo é postado, eu sei que você acompanha na medida do possível. Você faz o estudo, você também lê, e também sei que muitos acompanham mesmo que não estando inscritos no canal. Muito obrigado a vocês. Então, concluindo o livro do Gênesis, nós já iremos preparar o livro do Êxodo, para estudarmos o Pentateuco e entender toda a história. Não adianta ficar só no livro do Gênesis se não dermos continuidade, né? Então, o livro do Êxodo, ele dá continuidade, vamos dizer assim, no livro do Gênesis. Então, concluindo esse estudo, nós já vamos começar a nos preparar para o próximo livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, tá bom? Ou melhor, que é o livro do Êxodo, tá ok? Vamos lá então, esse capítulo, o 49, vai do versículo 1 até o versículo 33. Então, como fazemos de costume, façamos a leitura pausadamente, tranquilamente, e depois o estudo deste capítulo, certo? Vamos para a leitura então. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Reuni-vos, porque eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai, Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder, transbordante como a água. Não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações. Meu coração jamais se associe às suas reuniões, porque em sua cólera mataram homens, e em seu furor enervaram touros. Maldita cólera que os levou à violência. Maldito furor que os induziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó. Hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés.
até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Amarra à videira o jumentinho, à cepa o filho da jumenta. Lava com vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos. Seus dentes são brancos como o leite. Zabulon habita à beira do mar, no litoral, onde aportam-se os navios e seu flanco se estende até Sidônia. Isacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável. Curva os ombros sob a carga, sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso socorro, Senhor. Gade será saqueado por quadrilhas de assaltantes, mas também os assaltará e perseguirá. Aser tem um pão saboroso, que constitui as delícias dos reis. Neftali é uma gazela solta, que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil, broto de uma árvore fértil junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados. Pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor que é a pedra de Israel, graças ao Deus de teu Pai que te ajuda, graças ao Todo-Poderoso que te abençoa, com as bênçãos do céu altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu Pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas. Que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São esses todos que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. Em seguida fez-lhes esta recomendação: eis que vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Efrom, o Hiteu, na caverna da terra de Maspela, defronte de Mambré, na terra de Canaã. Essa caverna que Abraão havia comprado a Efrom, o Hiteu, ao mesmo tempo que a terra,
para ter a propriedade de uma sepultura. Foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi ali que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. E foi ali que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de Het. E tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou, e foi reunido aos seus. Muito bem, que leitura, não? Que leitura do capítulo 49, muito interessante. Né? O que o texto diz para nós? O que este capítulo 49 nos mostra, né? Este texto começa dizendo que Jacó, antes de morrer, reúne seus filhos e os abençoa, cada um de forma particular. Nós vimos aqui, né? Jacó reúne os seus filhos para abençoá-los. Aqui nesse texto, ou melhor, em todo o Pentateuco, a maioria dos comentaristas está de acordo em afirmar que este é um poema. É um estilo de poema que recolhe tradições muito antigas, tá? Sobre os núcleos humanos que deram origem ao que se conhece como tribos de Israel, relido e adaptado ao tempo da monarquia. Isso foi relido e adaptado ao tempo da monarquia. Tá ok? O poema apresenta definições de nome, traços de comportamento, nós podemos notar aqui, das tribos. E o mais evidente, traz a condenação definitiva de Rúben, versículos 3 seguintes, cujo pecado que está relatado em Gênesis 35, 22. Vocês se lembram, e o texto aqui recorda o pecado de Rúben, né? Que diz aqui, no versículo 4, transbordante como a água não terá o primeiro lugar. Aqui está a condenação de Rúben. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Então aqui, Rúben tem a condenação definitiva, cujo pecado está relatado lá com detalhe no capítulo 35, versículo 22. Se vocês quiserem recordar depois, podem reler esse versículo para entender melhor. Não havia ainda sido castigado esse pecado. E Simeão e Levi já haviam advertidos no relato de... Eles já haviam recebido uma advertência no relato de Gênesis 34, de 1 a 31. Se vocês também quiserem recordar depois. Suas respectivas sentenças consistem na perda dos direitos territoriais. Estas duas tribos não terão direito ao território, não terão direitos territoriais na futura nação israelita. Essas duas tribos, melhor dizendo, tá? Para o resto, só encontramos duas bênçãos. São vários filhos de Jacó que foram citados aqui, mas para o resto, só encontramos duas bênçãos que recaem sobre os dois grandes núcleos, que conformariam os dois reinos de Israel. Judá, monárquica,
versículos de 8 a 12, e a outra bênção recai sobre José, cujo tronco dá origem às tribos mais fortes do norte. Tá? Efraim e Manassés, versículos 22 até o versículo 26. Não existe alusão a seu destino monárquico, mas à sua prosperidade econômica e a seu poderio militar, que chegarão a se fazer sentir sobre o resto das outras tribos, a ponto de estimular e conseguir o cisma. E chegado o momento, vai acontecer um cisma entre eles, uma divisão, né? Este capítulo termina com a notícia da morte de Jacó. Antes de morrer, Jacó reforça com insistência seu desejo de ser sepultado ao lado de seus antepassados. Uma forma de ratificar, mais uma vez, que o lugar da promessa não será o Egito, e sim Canaã. É mais uma forma de ratificar o lugar da promessa. É Canaã e não o Egito. Ao mesmo tempo, é uma maneira de indicar que com sua morte, a história do povo e a esperança do cumprimento das promessas sobre a terra, sobre a liberdade, não poderão ficar sepultadas no Egito. Vejam bem. A morte, ao mesmo tempo, é uma maneira de indicar que com sua morte, a história do povo e as esperanças do cumprimento das promessas sobre a terra e sobre a liberdade não poderão ficar sepultadas no Egito. Não poderão ficar sepultadas no Egito. É importante saber que o Egito adquire na Bíblia um valor simbólico. É muito importante a gente entender isso. Toda vez que na Bíblia se refere ao Egito, tem um valor simbólico. Que valores são esses? De um valor de lugar de morte e de escravidão. Então esse é o valor simbólico que o Egito tem na Bíblia, tá? É o sentido de morte e de escravidão. Contrário ao plano de Deus. Deus é o Deus da vida. E Deus criou todos os seres livres, não para serem escravos. Então o Egito torna-se esse símbolo, esse lugar de morte e escravidão que vai contra o plano de Deus. Ok? E conjuntura histórica, a conjuntura histórica que permite a Israel descobrir a intenção libertadora de Deus. Isso permite a Israel descobrir a intenção libertadora de Deus. Certo? E qual é a mensagem deste capítulo para nós? Destaco aqui a não concordância da Bíblia sobre a violência. Jamais é aceita por Deus. Então precisamos estar muito atentos às leituras para não atribuir as violências e as guerras como vontade de Deus, porque não são. Quando Jacó retira a bênção de Simeão e Levi, ele os retira por motivo que são muito violentos. E ele não compactua com isso, porque ele é o patriarca, é o escolhido de Deus, é o herdeiro da bênção.
Então, se ele é o seguidor, ele é o escolhido do Deus único, ele não pode compactuar com nenhuma forma de violência. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então a Bíblia, ela vai se mostrar o tempo todo radicalmente contra este tipo de comportamento. Qualquer leitura diferente disso está tirando a Bíblia do seu contexto e está adulterando a sua mensagem verdadeira. E pior ainda, está adulterando a imagem de Deus. Quando você adultera a imagem de Deus para um Deus que apoia a violência, para um Deus que apoia a escravidão, para um Deus que apoia quem tem posses e poderes, você está distorcendo a imagem de Deus. Cuidado. Você está mostrando um Deus que ninguém quer seguir. Quem que quer seguir um Deus vingativo? Ninguém. Quem que quer seguir um Deus punitivo, que está sempre pronto para punir? Ninguém. Deus é o Deus da justiça e da misericórdia ao mesmo tempo. Então nele não cabe castigos, nele não cabe violência de espécie alguma. Então, muito importante nós vermos isso no Antigo Testamento, no livro das Origens, no livro de Gênesis, e depois nós vamos entender o Novo Testamento com as pregações, com os ensinamentos do próprio Jesus de Nazaré. Ok? Então é muito importante a gente notar isso, tá? Muito bem. Outro ponto. A promessa messiânica que está contida dentro do livro do Gênesis. A promessa messiânica que procede da tribo de Judá, de onde também procede o rei Davi. O rei Davi é descendente de Judá, é da tribo de Davi. Versículos 10 seguintes tem a promessa messiânica, ok? Podemos até ver aqui. Versículo 10, do capítulo 49. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem por direito e a quem devem obediência os povos. Aqui é a promessa messiânica. Davi, e depois sabemos que Jesus de Nazaré, será descendente da tribo de Judá, descendente de Davi. Como nós vamos ouvir muitas vezes falar, Jesus, o filho de Davi, significa que ele é descendente de Davi, que é descendente de Judá. Então é desta tribo que nasce a promessa messiânica. Já está contida aqui em Gênesis capítulo 49, ok? Por mais sedutor que possa ser a terra, por mais sedutora, melhor dizendo, que possa ser a terra do Egito, com muitas oportunidades, com grande abundância, onde todo o resto dos territórios estão passando necessidade e ali não, propriamente dito, não é ali que Deus realizará sua promessa. Então vejam que os planos de Deus, ele sempre está diferente, os pensamentos de Deus sempre estão diferentes dos pensamentos humanos. Se o Egito, por sua beleza, por sua suntuosidade majestosa, pelas suas riquezas, atraem os olhos, atraem os olhares, dão oportunidades, mas não é ali a terra da promessa. A terra da promessa é Canaã, e em determinado tempo da história, o povo vai ter que deixar esta terra, que afinal
Como nós vimos antes, esta terra, a terra do Egito, representa a morte e a escravidão. Não é um lugar bom para se viver. Deus precisa mostrar que o povo é livre, o povo não é escravo. E o processo de libertação vai começar a partir desta terra do Egito. E Deus irá, sim, no tempo certo, conduzir o seu povo de volta à terra prometida, à terra de Canaã. Ok? Este é o estudo do capítulo 49. Chegamos ao fim, vamos dizer assim. Próximo estudo é o capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo do livro do Gênesis. Espero você. Que bom que você perseverou. Até lá, um abraço a todos.